dia para você que está sintonizado no Jornal Gente. São 8 horas da manhã, hoje é dia 7 de fevereiro de 2024 e nós vamos conversar sobre as notícias do dia. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou ontem o projeto que acaba com a saída temporária de presos dos estabelecimentos prisionais de todo o Brasil. Vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar que a saída temporária é um benefício incluído na nossa Lei de Execução Penal e está lá para beneficiar presos do regime semiaberto. O preso que é primário e cumpriu 1/6 da pena tem direito a progredir para o semiaberto e tem direito a 4 saídas temporárias por ano. Pode sair da cadeia por um período e retornar depois do fim, então, desse período estipulado pela nossa legislação. Também nós devemos lembrar que para os presos reincidentes, ele precisa cumprir 1/4 da pena para conseguir ter o mesmo benefício. Não pode ter falta grave dentro do estabelecimento prisional, de resto nada mais. É uma análise automática hoje, que claro, traz insegurança pública. Afinal de contas, muitos desses detentos acabam cometendo crime. E nós aqui noticiamos: fulano foi liberado pela saída temporária ontem, hoje já voltou para a cadeia porque foi preso pela polícia. Outros porque descumprem as medidas que são colocadas. O juiz, quando libera um preso na saída temporária, ele põe algumas restrições. Algumas restrições são colocadas justamente porque ele não está em liberdade total. Ele precisa cumprir algumas dessas determinações que são descumpridas e ninguém consegue a fundo monitorar todos os presos que saem da cadeia. Afinal de contas, seria muito ruim você colocar, por exemplo, a polícia para ficar monitorando o preso que saiu da cadeia, enquanto o cidadão de bem precisa de proteção a respeito de novos bandidos que estão nas ruas e ainda não foram pegos. Muito bem, colocado tudo isso, o que nós tínhamos no passado? Tínhamos pelo menos uma trava, que era o exame criminológico. Então o preso passava por um exame com um psiquiatra, um psicólogo, para saber se ele tinha ou não condições de voltar alguns dias ao convívio em sociedade. Mas claro que muitos detentos acabam aproveitando essa saída temporária para escapar, fugir da cadeia pela porta da frente. E por isso há uma grande pressão hoje, inclusive com governadores de estados importantes, que têm ido a Brasília cobrar do Senado Federal uma mudança a respeito dessa questão da saída temporária. O projeto começou no Senado, foi para a Câmara, mas teve alteração na Câmara. Em 2022, ele foi aprovado com algumas alterações, por isso voltou ao Senado. Ficou estacionado no Senado por mais de um ano. A votação na Câmara aconteceu em agosto de 2022. Como se a violência no país não fosse um assunto importante. Mas agora, pelo clamor e pelos novos casos, inclusive o do sargento Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi executado de uma forma covarde e brutal por um delinquente que saiu numa dessas saídas temporárias da cadeia no fim do ano e atirou no rosto do policial. Esse crime chocou o país e por conta dele e de outros casos também que foram elencados recentemente, nós temos esta aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, pela Comissão de Segurança Pública do Senado. Agora, qual é o caminho? Também foi aprovada uma urgência. Se o plenário referendar essa urgência, vota-se no plenário e ponto final, seja lá qual for o resultado. Se o plenário não votar essa urgência, aí o projeto ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois vai caminhando até chegar ao plenário do Senado Federal para sua votação. Tomara que nós tenhamos a mesma celeridade nesse ano que tivemos desde que o assunto voltou em pauta e não aquela lerdeza, aquele processo retardado que acompanhamos durante todo o ano passado com muita pressão para que o assunto pudesse avançar sem que nós tivéssemos uma solução final para essa questão. O relator é o senador Flávio Bolsonaro, que também colocou no seu projeto algumas outras questões, como o monitoramento de presos que estão em livramento condicional, que é outro benefício dado aos criminosos pela nossa legislação de execução penal. E claro, esse monitoramento ele é muito importante, porque afinal de contas você pelo menos consegue saber onde o preso está nessa condição do livramento condicional. Em relação à saída temporária, o projeto prevê então a sua extinção, assim como é o anseio de grande parte da população, conforme os levantamentos que nós temos mais recentes a respeito do assunto.
8 horas e 5 minutos, nós vamos a Brasília, capital federal. O Cláudio Humberto está chegando com um destaque importante do dia também. Cláudio, bom dia para você.